Meu nome é Leonardo e eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo há uns 2 anos, talvez um pouco mais. Não conto isso para assustar por assustar, nem para aparecer. Conto porque preciso que mais alguém saiba para que essa história não viva só dentro da minha cabeça e na do Sebastião. Às vezes, acho que se eu não colocar para fora, ela vai acabar me consumindo de um jeito que não tem mais volta. Naquela época, minha vida era um borrão. Eu tinha 20 e poucos anos e tinha conseguido um estágio numa agência de publicidade na capital. Parece bom, né? Era o que eu achava também até começar. A verdade é que eu morava numa cidade vizinha menor, mais barata, e meu dia começava antes das 5 da manhã. Eram 2 horas de transporte público para ir, e com sorte, 2 para voltar. Na prática, eram quase sempre 3. Eu saía de casa no escuro e voltava no escuro. O sol era só uma coisa que eu via pela janela do escritório, um luxo distante. O trabalho era maçante. Eu passava o dia fazendo o tipo de tarefa que ninguém mais queria: formatar apresentação, procurar imagem em banco, transcrever áudio de reunião. Ganhava uma miséria que mal pagava minhas contas e o aluguel do quartinho onde eu morava. Todo dia eu me prometia que aquilo era temporário, que era um degrau. Mas cada dia que passava, o degrau parecia mais baixo e a escada mais longa. O cansaço era uma coisa física, uma camada grossa que cobria meu corpo e minha mente. Essa história aconteceu numa quinta-feira. Lembro bem porque era dia de fechamento de campanha e, como sempre, a coisa toda virou um caos. O que era para terminar às 6 da tarde se estendeu até às 9, depois 10 da noite. Eu só consegui sair da agência quando o relógio passava das 11. Meu corpo doía, minha cabeça latejava com a luz artificial do escritório. A única coisa que eu queria era minha cama. A caminhada até a rodoviária foi desoladora. O centro da cidade, tão vibrante durante o dia, se transforma num deserto de concreto à noite. Só os sons dos meus próprios passos e o zumbido distante de algum carro. Cheguei na rodoviária e o cenário era o de sempre. Um punhado de gente espalhada pelos bancos de metal, cada um no seu próprio mundo de exaustão. O cheiro de café requentado e de produto de limpeza barato pairava no ar. Comprei minha passagem no guichê. O último ônibus da minha linha saía às 11h40. Olhei no painel e vi o aviso piscando: Plataforma 7. Fui para lá e me encostei numa pilastra, esperando. O ônibus chegou uns minutos depois, ruidoso e imponente. Era um daqueles modelos mais antigos, que parecem suspirar de cansaço a cada freada. Entreguei a passagem para o motorista. Era um homem que eu já tinha visto algumas vezes, mas nunca tinha reparado de verdade. Devia ter seus 50 anos, talvez mais. Rosto sulcado de rugas, uma expressão permanentemente amarrada e um olhar que parecia atravessar as pessoas. Ele mal me olhou, só rasgou o bilhete com um gesto mecânico. Um rádio chiado tocava uma música sertaneja antiga, daquelas bem sofridas. Entrei e o ônibus estava quase vazio. Umas 6 ou 7 pessoas no máximo, espalhadas pelos assentos. O ar-condicionado estava no máximo, como sempre, soltando um bafo gelado que me fez encolher dentro do meu moletom. Escolhi um lugar na janela, mais ou menos no meio do corredor. Joguei a mochila no banco do lado, encostei a cabeça no vidro frio e fechei os olhos antes mesmo de o ônibus começar a se mover. A viagem começou. O balanço do veículo na avenida mal pavimentada, as paradas nos pontos, o som de gente subindo e descendo. Tudo isso foi me embalando num estado de semiconsciência. Eu não dormia, mas também não estava totalmente acordado. Era um limbo de cansaço. Aos poucos, o ônibus foi esvaziando. O casal que cochilava no fundo e o senhor de chapéu desceram em uma das últimas paradas, ainda dentro da cidade. Cada parada era um suspiro de alívio de alguém que chegava em casa e uma pontada de ansiedade para mim, que ainda tinha um longo chão pela frente.
Depois de uns 40 minutos, saímos do perímetro urbano e pegamos a estrada. Foi aí que eu despertei de verdade. A paisagem de prédios e luzes deu lugar a uma escuridão quase total, quebrada apenas pelo facho de luz dos faróis cortando a noite. O asfalto era ruim e o ônibus sacolejava. A música do motorista continuava alta, uma trilha sonora melancólica para aquela viagem. Eu estava tentando me ajeitar no banco, procurando uma posição menos desconfortável, quando notei. Na fileira de bancos do outro lado do corredor, um pouco mais à frente, tinha um menino. A primeira coisa que pensei foi: de onde ele saiu? Eu não me lembrava de nenhuma criança ter embarcado na rodoviária, e não tínhamos feito nenhuma parada nos últimos 20 minutos desde que entramos na estrada. Minha mente, lenta pelo cansaço, tentou buscar uma lógica. Ele devia estar dormindo no banco, e eu não vi. Ou talvez estivesse com a mãe ou o pai em algum outro lugar. Olhei ao redor. O ônibus estava agora completamente vazio, exceto por mim e pelo motorista. Ninguém parecia ser responsável pelo garoto. Ele estava sentado quietinho, as mãos no colo, olhando fixamente pela janela para a escuridão lá fora. Devia ter uns 8, talvez 9 anos. Vestia uma calça jeans surrada e um casaco fino demais para o frio que fazia dentro do ônibus. Seus sapatos estavam gastos, com a ponta meio descolada. Havia algo na sua imobilidade que era estranho. Crianças dessa idade não ficam tão paradas. Elas se mexem, olham para tudo, ficam entediadas. Ele não. Ele parecia uma estátua. Uma onda de preocupação me atingiu. Um menino sozinho, a essa hora, num ônibus de estrada? Comecei a criar cenários na minha cabeça. Será que ele fugiu de casa? Será que se perdeu dos pais? A ideia de que ele pudesse estar em perigo me incomodou de verdade. O cansaço deu lugar a um estado de alerta. Decidi que precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente ignorar. Levantei e caminhei com cuidado pelo corredor, me segurando nos bancos para não cair com o balanço do ônibus. Sentei no banco do outro lado do corredor, paralelo ao dele. Fiquei ali por um instante tentando encontrar as palavras certas. Ei, campeão! Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Tá tudo bem por aí? O menino não se moveu. Continuou com o olhar fixo na janela, como se eu não existisse. O som da minha voz pareceu ser engolido pela música do motorista e pelo barulho do motor. Tentei de novo, um pouco mais alto. Garoto, você tá com alguém? Silêncio. Nenhuma reação. Nenhum piscar de olhos, nenhum movimento de cabeça. Nada. Comecei a sentir um desconforto que não era só preocupação. Era uma sensação de estranheza, de que alguma coisa estava fundamentalmente errada naquela cena. A pele dele parecia pálida demais sob a luz fraca do ônibus, quase translúcida. Pensei em tocar no ombro dele para ver se ele reagia, mas algo me impediu. Uma hesitação forte, um instinto que me dizia para não fazer aquilo. Voltei para o meu lugar, o coração batendo um pouco mais rápido. Minha mente ainda tentava racionalizar. Talvez ele fosse surdo. Talvez estivesse em choque por algum motivo. Ou talvez eu estivesse tão cansado que estava imaginando coisas. Decidi observar. Fiquei olhando para ele, esperando qualquer sinal de movimento. Os minutos se passavam, e nada. O ônibus continuava seu trajeto pela estrada escura. O motorista não demonstrava ter notado nada de anormal. A vida seguia, mas para mim o tempo parecia ter congelado naquela cena. O menino imóvel e o breu lá fora. Eu estava quase me convencendo de que deveria ir lá na frente falar com o motorista. Era a coisa certa a se fazer. Ele precisava saber que havia uma criança aparentemente abandonada no veículo dele. Eu estava tomando coragem, respirando fundo para levantar quando o ônibus passou por um trecho com alguns postes de luz, provavelmente perto de algum acesso rural. A luz entrava e saía, criando um efeito de flashes dentro do ônibus. Luz, escuridão, luz, escuridão. Num desses flashes de luz, olhei para o assento do menino.
Ele estava lá. No instante seguinte de escuridão, senti o ônibus dar uma guinada mais forte numa curva. Quando a luz do próximo poste entrou, olhei de novo. O assento estava vazio. Não é que ele tinha levantado e saído. O espaço onde ele estava sentado, um segundo antes, estava simplesmente vago. A mochila velha, o casaco fino, o menino pálido. Tudo tinha sumido. Pisquei várias vezes, achando que meus olhos estavam me enganando. Olhei para o chão, para os outros bancos. Nada. Ele havia se desfeito no ar. Um calafrio diferente de tudo que eu já senti tomou conta de mim. Não era frio, era uma ausência de calor. Meu estômago se revirou. O ar pareceu ficar mais denso, mais difícil de respirar. Eu queria gritar, mas o som não saía. Minha garganta estava travada. A única coisa que eu conseguia fazer era encarar o assento vazio, tentando processar o impossível. Foi então que notei a segunda coisa mais aterrorizante daquela noite. O silêncio. A música sertaneja que vinha da cabine do motorista tinha parado. O chiado do rádio, o som da voz do cantor, tudo tinha sumido. A única coisa que se ouvia agora era o ronco do motor e o zunido dos pneus no asfalto. E esse silêncio era 1000 vezes mais ensurdecedor do que a música. Levantei o olhar, ainda tremendo, e foquei no grande espelho retrovisor que o motorista usava para observar o salão. E lá estava ele, Sebastião. Seus olhos estavam cravados em mim pelo espelho. A expressão amarrada tinha desaparecido, substituída por uma máscara de, não sei dizer, pavor, resignação. O rosto dele estava pálido, banhado pela luz verde do painel de instrumentos. Seus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar o volante. Nossos olhares se cruzaram no reflexo. Não falamos nada, mas naquele instante, eu soube. Eu soube que ele também tinha visto. Ou pior, que ele sabia o que eu tinha visto. Aquele olhar foi uma confirmação silenciosa de que eu não estava louco. Devagar, como se cada movimento exigisse um esforço imenso, ele encostou o ônibus no acostamento. A estrada estava deserta. Não havia nada ao redor, só mato e escuridão. O motor continuou ligado, uma vibração constante que parecia fazer todo o meu corpo tremer. O silêncio dentro do ônibus era pesado, opressor. Éramos só eu e Sebastião acordados naquele pesadelo. Ele demorou a falar. Quando falou, sua voz era um sussurro rouco que mal chegou até mim. Você viu, não viu? Eu só consegui balançar a cabeça, um sim quase imperceptível. O menino, minha voz falhou. Ele estava ali e... Sebastião me interrompeu sem tirar os olhos da estrada à frente. Ele não vai para lugar nenhum, ele nunca vai. Uma nova onda de terror me percorreu. A forma como ele falou, com uma certeza cansada, como se estivesse falando do tempo. Como assim? Quem é ele? Perguntei, a voz um fiapo. Ele respirou fundo, um som pesado. Não sei quem ele é, ninguém sabe, mas já faz uns anos que ele aparece. Não é toda noite. Às vezes passa meses sem dar as caras, mas ele sempre volta. Ele virou o rosto minimamente na minha direção. Seus olhos pareciam carregar o peso de centenas de noites como aquela. Ele sempre pega o ônibus mais ou menos no mesmo trecho e desce bem aqui. Meu sangue gelou. Olhei pela janela. Estávamos parados numa curva fechada. À beira da estrada era um pequeno desfiladeiro coberto de mato. Não havia casa, não havia luz, não havia nada. Ele só para de estar. Sebastião completou, usando as palavras mais simples e mais assustadoras que eu já ouvi. Para de estar. Era exatamente isso. Ele não tinha sumido. Ele tinha deixado de existir ali. Ficamos em silêncio por mais um minuto que pareceu uma eternidade. O motorista então engatou a marcha e voltou com o ônibus para a pista, devagar. O resto da viagem foi feito num silêncio absoluto. Eu não conseguia tirar os olhos do assento vazio. A cada curva, a cada sombra que a luz dos faróis criava,
Eu esperava vê-lo de novo. Quando chegamos ao meu ponto na entrada da minha cidade, eu, que era o último passageiro, desci. Parei ao lado da cabine do motorista. Ele não olhou para mim, só disse, ainda com a voz baixa: "Se cuida, garoto." "Você também", respondi e desci os degraus sentindo as pernas fracas. O ônibus partiu e eu fiquei ali na calçada mal iluminada, vendo as luzes traseiras dele se afastarem até sumirem na escuridão. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Aquele cansaço que eu sentia, a frustração com a vida, tudo isso pareceu pequeno, insignificante, perto do que eu tinha visto. Eu continuei no estágio por mais uns meses até arranjar outra coisa. Continuei fazendo aquele trajeto, mas nunca mais entrei num ônibus de estrada à noite sem sentir um aperto no peito. Às vezes eu cruzava com o Sebastião. Ele ainda dirigia a mesma linha. A gente nunca falou sobre o assunto de novo, mas a gente se olhava. Era um olhar rápido, um aceno de cabeça quase imperceptível, um reconhecimento. Nós dois sabíamos. Nós dois carregávamos o peso da imagem daquele menino que sobe no ônibus, mas nunca chega ao seu destino. Até hoje, quando pego a estrada e a noite cai, eu me pego olhando para os assentos vazios e pensando nele, no menino que, por alguns instantes, existe, e que depois, na escuridão de uma curva qualquer, simplesmente para de estar. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Tem memórias que a gente tenta enterrar, mas elas são que nem semente ruim. Sempre dão um jeito de brotar de novo. A minha tem cheiro de gordura de fritura, café velho e chuva na terra. E tem um som que até hoje, quando o vento sopra de um jeito específico, me faz parar o que estou fazendo e esperar, com o coração na boca, para ver se ele vem de novo. Tudo começou há uns 5 anos. Eu tinha acabado de fazer 19, com o ensino médio recém-concluído e nenhum plano para o futuro além de arrumar um emprego. Qualquer emprego. Meu pai tinha sofrido um acidente de trabalho uns meses antes, uma queda de andaime que o deixou com a perna direita imprestável e uma pilha de contas que a gente não sabia como pagar. Minha mãe fazia faxina, mas não era o suficiente. O clima em casa era pesado, um silêncio carregado de preocupação que a gente mal conseguia furar para dar bom dia. Passei semanas batendo perna, entregando currículo em tudo que é lugar. Ouvi mais não do que meu nome a vida inteira. Quando a esperança já estava no fim, vi um anúncio num poste de beira de estrada, escrito à mão numa folha de caderno e protegido por um plástico. Precisa-se de ajudante noturno. Tratar no local. A seta apontava para um lugar chamado Restaurante e Hospedaria Beira Rio, uma construção antiga que parecia ter sido esquecida pelo tempo ali na margem da rodovia. Eu conhecia o lugar de vista. Quando era criança, a gente passava por ali nas raras viagens de férias. Era um ponto famoso, sempre cheio de carros e caminhões. Agora, a pintura estava desbotada. O letreiro de neon só acendia o Beira R e a impressão era de abandono. Mas desespero não escolhe endereço. Entrei. O cheiro que eu mencionei me atingiu em cheio. Um senhor de cabelos brancos e ombros caídos, que limpava o balcão de inox com um desânimo visível, ergueu os olhos. Era seu Armando, o dono. Falei do anúncio e ele me mediu de cima a baixo. Não fez muitas perguntas. Acho que ele via no meu rosto o que eu precisava que ele visse. Que eu não ia reclamar do salário, do horário ou do trabalho. O turno da noite é das 10 às 6 da manhã. É mais para cuidar das coisas, servir algum caminhoneiro que aparece de madrugada e manter a cozinha limpa. A hospedaria quase não tem movimento,
Mas se aparecer alguém, você só entrega a chave. R$ 250 por semana, pagos todo sábado. Começa hoje. Eu aceitei na hora. O dinheiro era pouco, mas era a nossa única boia de salvação. Naquela primeira noite, seu Armando me mostrou o básico. A cozinha era grande, com equipamentos velhos, mas funcionais. O salão era um vazio de mesas de madeira escura. A hospedaria era um corredor anexo com 12 portas. Ele me entregou um molho de chaves e, antes de ir embora, parou na porta dos fundos que dava para o pátio de trás. Saulo. Sim, seu Armando. A área lá dos fundos, o parquinho velho. Deixa quieta. Não tem por que ir lá. A cerca tá caída e é perigoso de noite. Olhei por cima do ombro dele. Na penumbra consegui ver a silhueta de um balanço de ferro, um escorregador e um carrossel pequeno, tudo tomado pela ferrugem e pelo mato alto. Uma imagem triste. Concordei com a cabeça e ele se foi, me deixando sozinho naquele imenso silêncio que só era quebrado pelo zumbido de um freezer antigo. O outro funcionário da noite era o Valdir, o cozinheiro. Ele chegava por volta das 11 da noite para adiantar as coisas para o dia seguinte. Era um homem de uns 50 anos, poucas palavras e um olhar permanentemente cansado. Nas primeiras noites a gente mal se falava. Eu limpava o chão, ele cortava legumes. A única companhia era o rádio chiado dele, sempre sintonizado em alguma estação de música sertaneja antiga. A rotina era monótona, passava da meia-noite, o movimento da estrada morria completamente. Eu ficava sentado num banco perto do balcão, lendo um livro velho que achei numa gaveta, ou só olhando a escuridão lá fora, esperando o tempo passar. Foi numa dessas noites, talvez na minha segunda semana de trabalho, que aconteceu a primeira coisa estranha. Era quase 3 da manhã, uma noite sem vento, quente e abafada. O Valdir já tinha ido embora. Eu estava levando o lixo para a caçamba que ficava perto da porta dos fundos. Quando abri a porta, ouvi um som rítmico baixo, mas claro. Nhec, 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 o som de um balanço de metal enferrujado se movendo. Parei onde estava com o saco de lixo na mão. Meu coração deu um pulo. Forcei a vista na direção do parquinho. Não dava para ver quase nada. A escuridão era densa, mas o som continuava, metódico. Durou uns 10 segundos e parou. Fiquei ali, parado, esperando. Um grilo cantava em algum lugar. O zumbido do freezer parecia mais alto agora. Joguei o lixo na caçamba com um baque que me assustou e tranquei a porta dos fundos com as mãos um pouco trêmulas. Pensei, é o vento. Mas não tinha vento. O ar estava parado, pesado. Tentei me convencer de que era algum bicho, ou só o metal estalando com a mudança de temperatura. Coisa da minha cabeça, cansada pela madrugada. Voltei para o balcão e tentei esquecer. Na noite seguinte perguntei ao Valdir, tentando soar casual. Valdir, aquele parquinho lá atrás, por que tá abandonado daquele jeito? Ele parou de afiar a faca e olhou para mim por um instante. O olhar dele tinha um peso que eu não sabia explicar. É velho, ninguém usa mais, a madeira apodreceu, o ferro enferrujou, é perigoso. Ele falou de um jeito que encerrava o assunto, mas eu insisti. Mas era dos filhos do seu Armando? Ele suspirou, um suspiro longo, de quem carrega o mundo nas costas. Ele só teve uma filha. Ele voltou a afiar a faca num ritmo mais lento. O som da pedra no aço era a única coisa no silêncio da cozinha. Aconteceu uma coisa muitos anos atrás, uma tragédia. A menina, ela caiu de um dos brinquedos. Não resistiu. Depois disso, a esposa do Armando foi embora. O lugar começou a decair e o parquinho ficou lá, como um túmulo. Ele nunca teve coragem de mandar desmontar. Uma tristeza imensa me invadiu. Olhei pela janela na direção dos fundos. Agora, a silhueta dos brinquedos parecia ainda mais sombria, carregada com o peso daquela história. Valdir não disse mais nada, e eu também não perguntei. As semanas passaram. A necessidade em casa era um chicote nas minhas costas.
me empurrando para aquele restaurante toda noite. Eu evitava ir aos fundos, fazia meu trabalho e contava as horas para o sol nascer. O som do balanço não voltou e eu comecei a achar que talvez eu tivesse mesmo imaginado. Até uma noite de chuva. Não era uma tempestade, só aquela chuva fina e persistente de inverno que deixa o mundo cinza e melancólico. Não apareceu nenhum cliente. Eu e Valdir estávamos na cozinha. O único som era o da chuva no telhado de zinco e o rádio dele tocando baixo. Por volta das 2 da manhã, ele desligou o fogo, secou as mãos no avental e disse que já estava de saída. Fica com Deus, moleque. O senhor também, Valdir. Quando ele saiu, o silêncio que ficou parecia diferente, mais denso. A chuva lá fora parecia ter abafado todos os outros sons do mundo. Fui até a janela da cozinha que dava para o pátio. A chuva criava pequenas poças que refletiam a única lâmpada externa. E então eu ouvi de novo. Não era o balanço, era mais baixo, quase um sussurro no meio do som da chuva. Uma melodia, simples, infantil, como alguém cantarolando uma cantiga de ninar, sem palavras, só o tão, tão, tão. Fiquei gelado, não era o rádio, não era o Valdir, não era nada. A melodia vinha de fora, dos fundos, do parquinho. Meu primeiro instinto foi correr, sair dali, largar tudo e não olhar para trás. Mas a imagem do meu pai na cama, o olhar preocupado da minha mãe, eu não podia, precisava daquele dinheiro. Respirei fundo tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Falei para mim mesmo que era o som do vento batendo em alguma telha solta, que a chuva criou um eco estranho. Me agarrei a qualquer explicação lógica que meu cérebro conseguia inventar. Mas o medo, uma vez que se instala, é como umidade na parede. Ele vai se espalhando, manchando tudo. Todas as noites depois daquela foram uma tortura. Cada estalo da madeira, cada som da estrada, cada sombra no canto do olho me fazia pular. Comecei a trabalhar com uma ansiedade constante, um nó na garganta que não desfazia. Eu dormia mal, tinha pesadelos com um parquinho vazio e uma melodia que não saía da minha cabeça. O ponto final veio numa noite de novembro. Uma tempestade de verdade se formava no horizonte. O céu piscava com relâmpagos mudos, distantes. O ar estava elétrico. Um caminhoneiro parou para jantar. Um homem grande, falante, que reclamou da vida, do preço do diesel e da solidão da estrada. A presença dele ali me acalmou um pouco. Ele ficou até quase 4 da manhã. Quando ele saiu, a tempestade estava em cima de nós. O vento açoitava o restaurante. A chuva batia nas janelas com força. A energia piscou 2 vezes, me deixando no escuro por alguns segundos de puro pânico. Eu estava na cozinha, lavando as últimas louças, quando um relâmpago iluminou o mundo lá fora com um clarão branco e cego. Meu corpo inteiro paralisou. Por um segundo, um único segundo em que o pátio dos fundos ficou claro como o dia, eu vi. Pela janela da cozinha, eu vi perfeitamente. O pequeno carrossel de ferro com seus cavalinhos desbotados e enferrujados estava girando. Devagar, sem fazer barulho, girando contra o vento, contra a lógica, contra tudo. Não foi uma impressão, não foi um truque de luz. No clarão do relâmpago, a imagem ficou gravada na minha retina. O carrossel se movendo sozinho no meio da tempestade. Um trovão explodiu logo em seguida, sacudindo as paredes, e a luz piscou e se apagou de vez, me jogando na escuridão total. Eu gritei. Não um grito alto, mas um som engasgado, um arquejo de puro terror. Tateei a parede até achar a porta e corri para o salão, tropeçando numa cadeira. Fiquei ali, encolhido atrás do balcão, tremendo da cabeça aos pés, esperando a luz voltar, esperando o sol nascer, esperando qualquer coisa que me tirasse daquele pesadelo. A luz não voltou. Passei as 2 horas seguintes no escuro, ouvindo a tempestade e o som do meu próprio coração batendo descontrolado. Quando os primeiros raios de luz cinzenta pintaram o céu, eu me levantei.
Peguei minhas coisas e esperei seu Armando chegar. Ele me encontrou sentado na escada da entrada, pálido. Ele olhou para mim, depois para o restaurante ainda no escuro, e pareceu entender tudo sem que eu dissesse uma palavra. A energia caiu feio essa noite, ele disse com a voz baixa. Eu não consegui responder, apenas o encarei. Ele suspirou, o mesmo suspiro cansado do Valdir. Era o suspiro de quem já tinha visto aquele olhar de pavor antes. Você viu alguma coisa, não foi, filho? Eu balancei a cabeça afirmativamente. As palavras não saíam. O carrossel. Consegui sussurrar. Ele estava girando. Seu Armando não demonstrou surpresa. Apenas uma tristeza profunda, que enrugou ainda mais seu rosto. Ele se sentou ao meu lado na escada, olhando a estrada molhada. Ficamos em silêncio por um bom tempo, só ouvindo os pássaros que começavam a cantar. Minha filha, a Sofia, ela adorava aquele carrossel, ele disse finalmente com a voz embargada. Ela dizia que quando girava, ela se sentia voando. A coisa favorita dela no mundo era aquele brinquedo. Ele tirou um lenço do bolso e secou os olhos. Desde que ela se foi, tem coisas que a gente não explica. No começo eu achava que ia enlouquecer. Ouvi o riso dela no vento. Vi o balanço se mover. Uma vez, juro por Deus, a luz do parquinho acendeu sozinha no meio da noite. Com o tempo, a gente se acostuma, ou finge que se acostuma. Ele se levantou com o corpo pesado de anos e de dor. Olhou para mim com uma compaixão que me cortou por dentro. Eu entendo se você não quiser mais voltar, Saulo. Muitos não voltam. Eu pensei em casa, na minha mãe, no meu pai, na pilha de contas, na geladeira quase vazia. Aquele dinheiro, por menos que fosse, era a nossa única chance. O medo era imenso, paralisante. Mas o medo da vida real, da miséria, era maior. Seu Armando pareceu ler meus pensamentos. Ele colocou a mão no meu ombro. Era uma mão áspera de quem trabalhou a vida inteira. Tem noites que o vento parece querer contar história. A gente só precisa aprender a não escutar. Eu voltei naquela noite. E na noite seguinte. E por mais 6 meses. Nunca mais vi o carrossel girar. Mas às vezes, nas noites mais quietas, eu ainda ouvia o ranger do balanço, a melodia distante. E eu fazia o que seu Armando disse. Eu aprendia a não escutar. Trabalhava em silêncio, com o coração apertado, sentindo o peso daquela tristeza que nunca ia embora. O eco de uma vida que se recusava a deixar aquele lugar. Eu não era mais só o ajudante noturno, eu era mais um fantasma naquele restaurante, assombrado por uma dor que nem era minha. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Me chamo Tiago. Acho que nunca contei isso para ninguém. Não inteiro, pelo menos. A gente fala as coisas pela metade, né? Solta um pedaço aqui, outro ali, mas a história toda, o peso dela, a gente guarda. Acho que por medo de não acreditarem. Ou pior, de acreditarem. Meu irmão mais novo, o Vini, se foi em janeiro. Não foi acidente, não foi doença que avisa antes. Foi uma daquelas coisas da vida que chegam como um ladrão no meio da noite. Um mal súbito, disseram os médicos. 21 anos. Ele foi dormir e não acordou. Simples assim. E de repente, o mundo que parecia um lugar barulhento e cheio de vida, ficou mudo. As semanas que se seguiram foram um borrão. Minha casa, o sobrado onde cresci e que sempre foi sinônimo de festa e bagunça, virou um santuário de silêncio e dor. Minha mãe, a Sandra, se movia pelos cômodos como um fantasma, regando plantas que já estavam mortas e limpando porta-retratos com o rosto do Vini. Meu pai, o Carlos, que sempre foi um rochedo, parecia ter virado areia. Ele tentava ser forte,
o que na prática significava me olhar a cada 5 minutos com uma expressão de "você está bem?", sem nunca de fato perguntar. O cuidado deles era pesado. Era um amor que sufocava, um cobertor de luto que não me deixava respirar. Cada garfada que eu dava no jantar era monitorada. Cada vez que eu ficava quieto tempo demais no meu quarto, ouvia os passos hesitantes deles no corredor. Eles tinham perdido um filho. O medo de me perder também, mesmo que só para a tristeza, era palpável. Eu amava meus pais, mas precisava fugir. Precisava de um lugar onde eu pudesse ficar em silêncio, sem que meu silêncio fosse uma preocupação. Foi meu pai que deu a ideia numa noite de sábado, umas 3 semanas depois de tudo. "Tiago, por que você não passa uns dias no sítio?" Eu parei de mexer no arroz e feijão. O sítio. Fazia quase 1 ano que a gente não ia para lá. Era nosso lugar. Um pedaço de terra a umas 2 horas da cidade, com uma casa principal, um pomar e um riacho no fundo. Um lugar que na minha cabeça ainda cheirava a férias de julho e a bolo de fubá da minha avó. E cheirava ao Vini. "Não sei, pai, acho que não é uma boa. Pensa bem." Ele insistiu com aquela voz mansa de quem está tentando consertar algo que não tem conserto. Um pouco de ar puro, de silêncio de verdade. Sem telefone tocando, sem gente vindo dar pêsames. Ia te fazer bem. Minha mãe concordou com a cabeça, os olhos brilhando. Na cabeça deles, era a receita perfeita. Natureza, isolamento terapêutico. Para mim, a ideia de ir para o palco das minhas melhores memórias com o Vini parecia uma forma de tortura. A casa principal, o quarto que a gente dividia, o balanço na mangueira que ele quebrou aos 12 anos. Tudo lá era ele. Mas então me veio outra imagem. A casinha do caseiro. Uma construção pequena com 2 cômodos que ficava nos fundos da propriedade, perto da porteira. O antigo caseiro, seu antenor, tinha ido embora há anos e a casa estava vazia desde então. Era rústica, quase abandonada, mas estava de pé, longe da casa principal, longe das memórias mais óbvias. Soava como o exílio perfeito. "Tá bom", falei, mais para mim do que para eles. "Eu vou, mas vou ficar na casa do caseiro." Meu pai franziu a testa. "Filho, lá não tem nada, a casa grande é muito mais confortável." "Eu sei, é por isso mesmo, quero um lugar simples, sem muita coisa para pensar." A discussão acabou ali. Acho que eles ficaram tão aliviados com a minha decisão de ir que não questionaram os detalhes. No dia seguinte, um domingo cinzento, joguei uma mochila com algumas roupas, 2 livros e meu notebook no banco de trás do carro. Peguei a chave da porteira e a da casinha, que ficava pendurada num prego na área de serviço, e saí antes do almoço. Não olhei para trás, mas sentia os olhos dos meus pais me seguindo pela janela até eu virar a esquina. A viagem foi um borrão de asfalto e pensamentos repetitivos. As mesmas cenas, as mesmas perguntas sem resposta. A cada quilômetro, porém, eu sentia um nó no meu peito se afrouxar um pouco. O ar da cidade, pesado e cheio de fantasmas, ia ficando para trás. Depois de 1h30 na rodovia, peguei a saída para a estrada vicinal. Mais uns 40 minutos de asfalto remendado até chegar na estradinha de terra que levava ao nosso sítio. O carro balançava, a poeira subia e pela primeira vez em semanas eu senti algo que não era tristeza. Era uma espécie de alívio vazio. A porteira de madeira rangeu como sempre. Empurrei, entrei com o carro e a fechei de novo. O som metálico da corrente batendo no cadeado foi o som da minha solidão oficializada. O mato estava alto, o pomar parecia selvagem. A natureza não espera pelo luto de ninguém. Dirigi devagar pelo caminho de terra, passei ao lado da casa principal, grande e silenciosa, com as janelas fechadas como olhos que não queriam ver, e parei em frente à casa do caseiro. Era exatamente como eu me lembrava, só que mais castigada pelo tempo.
A tinta branca da parede estava descascada, revelando o cinza do cimento por baixo. Uma trepadeira teimosa subia por uma das laterais. A porta de madeira maciça abriu com um protesto longo e arrastado. O cheiro lá de dentro era uma mistura de poeira, madeira velha e umidade. O famoso cheiro de guardado. Tinha uma pequena sala que era conjugada com uma cozinha, um banheiro minúsculo e um quarto. Os móveis eram poucos e simples. Uma mesa de madeira com 2 cadeiras, um fogão enferrujado e no quarto, uma cama de solteiro com um colchão antigo e uma cômoda baixa. Perfeito. Passei a primeira hora numa faxina básica. Abri todas as janelas, deixei o ar circular, varri o chão, tirei teias de aranha dos cantos e passei um pano úmido na cômoda e na mesa. O esforço físico me fez bem. Era uma tarefa simples, com começo, meio e fim. O oposto da minha vida. Quando o sol começou a baixar, pintando o céu de laranja e roxo por trás das árvores, eu me senti cansado. Tomei um banho frio e rápido no chuveiro elétrico que, para minha surpresa, ainda funcionava. A água saía com pouca pressão, quase um gotejar, mas serviu. Comi um sanduíche que tinha trazido e me joguei na cama. O silêncio era absoluto. Não o silêncio opressor da minha casa na cidade, mas um silêncio vivo, preenchido pelo som dos grilos e pelo farfalhar do vento nas folhas. Era bom, mas também era grande, vasto demais. A gente passa a vida inteira tentando fugir do barulho e, quando consegue, percebe que o barulho mais alto vem de dentro da nossa própria cabeça. E foi fuçando na gaveta da cômoda procurando por um isqueiro ou uma vela que eu encontrei. Era uma babá eletrônica, um modelo bem antigo de plástico branco já amarelado pelo tempo. A unidade dos pais, o receptor, tinha uma antena torta. A unidade do bebê, o transmissor, era um pequeno quadrado com furos para o microfone. Lembrei na hora. Meus pais compraram quando o Vini nasceu. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Usamos por pouco tempo, acho. Depois, provavelmente ficou esquecida em alguma caixa e, em alguma arrumação, veio parar aqui. Eu fiquei olhando para aquele objeto, um fóssil da minha infância. Uma relíquia de um tempo em que a maior preocupação dos meus pais era ouvir se o bebê deles tinha acordado chorando. Não sei por que fiz aquilo. Foi um impulso idiota, talvez uma tentativa de preencher o silêncio com qualquer coisa que não fossem meus pensamentos. Peguei os 2 aparelhos. As fontes ainda estavam enroladas neles. Liguei o transmissor numa tomada perto da mesa da sala e o receptor na tomada ao lado da minha cama, no quarto. Assim que o liguei, o receptor emitiu um chiado baixo e constante. Um ruído branco, um que preencheu o quarto. Era um som neutro, quase reconfortante. Era melhor que o silêncio total. Deixei o volume no mínimo e tentei ler um dos livros que trouxe, mas meus olhos passavam pelas palavras sem absorver nada. Em pouco tempo, o cansaço venceu e eu apaguei. Acordei algumas vezes durante a noite. Numa delas, a lua cheia iluminava o quarto com uma luz pálida, desenhando o contorno da janela no chão de cimento queimado. O chiado da babá eletrônica continuava, monótono e fiel. Me senti estranhamente seguro. Adormeci de novo. O dia seguinte foi calmo. Caminhei pelo sítio, fui até o riacho, sentei na beira e fiquei vendo a água correr. Não pensei em nada específico, apenas deixei o tempo passar. O sol esquentou minha pele, o vento secou algumas lágrimas que eu nem percebi que tinham caído. Na hora do almoço, cozinhei um macarrão instantâneo no fogãozinho. À noite, a mesma rotina: banho, sanduíche e cama. O chiado da babá eletrônica já era parte do ambiente. Foi na segunda noite que a coisa começou a mudar. Eu estava quase dormindo, naquele estado entre a consciência e o sono, quando o chiado pareceu falhar por um segundo. Foi uma interrupção mínima, um engasgo no som. Eu abri os olhos. O quarto estava escuro. O som voltou ao normal.
Shhh. Devo ter imaginado. Virei para o lado e tentei dormir. Mas então aconteceu de novo. Desta vez, junto com a falha, veio um som, um estalo. E depois, um murmúrio baixinho, quase inaudível. Parecia uma voz humana, mas distante, como se viesse de muito, muito longe. Durou 1 ou 2 segundos e sumiu, engolido pelo chiado. Sentei na cama. O coração começou a bater um pouco mais rápido. Que merda é essa? Sussurrei para o nada. A explicação mais lógica invadiu minha mente. Interferência. Era um aparelho velho, analógico. Provavelmente estava captando um sinal de rádio AM, um rádio amador, qualquer coisa. Fazia todo o sentido. Mesmo assim, a sensação era estranha. Levantei, fui até a sala e olhei para o transmissor. A pequena luz vermelha estava acesa. Ele estava ali, mudo, apenas captando o som ambiente do cômodo vazio e o enviando para o meu quarto. Voltei para a cama, mas o sono tinha ido embora. Fiquei um bom tempo acordado, esperando ouvir de novo, mas só o que veio foi o chiado de sempre. Na manhã seguinte, a luz do sol dissipou a estranheza da noite. Parecia bobagem, uma interferência de rádio. Grande coisa. Ignorei e segui com meu dia. Mas à noite, a apreensão voltou. Deitei na cama e fiquei encarando o pequeno aparelho na tomada, o receptor com sua luzinha verde acesa. O inimigo silencioso. Demorou mais dessa vez. Eu já estava relaxando, pensando que tinha sido só uma coisa de uma noite. E então, o chiado cortou de novo. Silêncio total por um instante. E a voz veio. Dessa vez mais clara. Não era uma melodia de rádio, era uma palavra. Ou o que parecia ser uma palavra. Soou como um lamento. Não, ou vão. Algo assim. E depois, um som que parecia um choro abafado, distante. Eu gelei, peguei o celular. Sem sinal, claro. Aquele aparelho era a minha única conexão com algum som que não fosse o da natureza ou o da minha própria respiração. E ele estava me trazendo aquilo. Minha mente racional lutava para manter o controle. É uma rádio, uma novela de rádio mexicana, sei lá. Alguém com um equipamento potente na região. Mas por que tão fragmentado? Por que só à noite? A curiosidade, aquela curiosidade doentia que faz a gente olhar um acidente na estrada, me impediu de desligar o aparelho. Eu precisava entender. Precisava de mais uma prova para me convencer de que era só uma interferência. Na quarta noite eu não tentei dormir. Fiquei sentado na cama de costas para a parede, abraçando os joelhos, olhos fixos na babá eletrônica. As horas se arrastaram. 10 da noite, 11, meia-noite. O som dos grilos lá fora parecia ter diminuído, como se eles também estivessem esperando. Foi quase 1 da manhã. O chiado não falhou. Ele simplesmente diminuiu, como se alguém tivesse baixado o volume de um rádio para que outra pessoa pudesse falar. E no espaço que se abriu, a voz veio. Não era um lamento, não era um murmúrio, era clara, perto, como se a pessoa estivesse falando diretamente no microfone do transmissor, ali na sala ao lado. E não era uma voz de rádio, era uma voz infantil, uma voz de criança. E ela disse com uma clareza que fez cada pelo do meu corpo se eriçar. 2 palavras. Papai chegou, fiquei duro, o ar sumiu dos meus pulmões. Eu não me mexi, não respirei, fiquei paralisado, tentando processar o que tinha ouvido. Papai chegou? Que papai? Era a voz de um menino, a voz de uma criança pequena. Eu me levantei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar um feitiço. Fui pé ante pé até a porta do quarto e espiei a sala. Vazia. A luz da lua entrava pela janela, desenhando formas pálidas nos móveis cobertos de poeira. O transmissor estava lá sobre a mesa, sua luz vermelha pulsando suavemente na penumbra. Voltei para o quarto e, com a mão tremendo, arranquei o receptor da tomada. O silêncio que se instalou foi 1000 vezes mais assustador que o chiado. Agora,
Qualquer estalo da madeira da casa velha parecia um passo. Qualquer uivo do vento parecia um sussurro. Não dormi. Passei o resto da noite sentado na cama, olhando para a porta, esperando. Esperando o quê? Eu não sabia. De manhã, exausto e com os nervos em frangalhos, eu decidi que ia embora. Aquilo não estava me fazendo bem. A solidão estava me deixando maluco, me fazendo ouvir coisas. Era isso. Minha mente pesada pelo luto estava criando fantasmas. Juntei minhas coisas, joguei a mochila de qualquer jeito no carro. Quando estava prestes a fechar a porta da casinha, olhei para o transmissor na mesa. A luz vermelha ainda estava acesa. Senti um calafrio. Por que eu não o desligava? Eu devia ter desligado. Entrei no carro, dei a partida e comecei a dirigir pelo caminho de terra. Quando passei pela casa principal, olhei de relance. E foi aí que eu vi. Na janela do quarto que era meu e do Vini, no segundo andar. Por uma fração de segundo, eu tive a impressão de ver um vulto. Uma sombra pequena se movendo para trás, se escondendo da vista. Balancei a cabeça. Chega, Tiago, chega. É o cansaço, é a sugestão. Abri a porteira, entrei na estrada de terra e acelerei sem olhar para trás. Cheguei em casa no meio da tarde. Meus pais levaram um susto. Filho, o que aconteceu? Pensei que você fosse ficar até o fim de semana. Não deu, mãe. A solidão não me fez bem. Acho que foi pior. A mentira saiu fácil. A preocupação voltou ao rosto deles. Mas era uma preocupação que eu conhecia, que eu sabia como navegar. Era melhor do que tentar explicar o inexplicável. A vida continuou. A dor do luto não sumiu, mas mudou de forma. Ficou menos aguda, mais crônica. Eu voltei a trabalhar, a sair com amigos, a fingir que estava tudo bem. Nunca mais toquei no assunto do sítio. Para meus pais foi só uma tentativa que não deu certo. Uns 6 meses depois, num domingo, meu pai estava no porão organizando umas caixas velhas. Eu desci para ajudar. E no meio da tralha, encontrei uma caixa de papelão empoeirada com a etiqueta Coisas do Vini. Meu coração apertou. Meu pai viu meu rosto e disse: pode abrir se quiser ou podemos guardar. Você que sabe. Eu respirei fundo e abri. Tinha de tudo ali. Cadernos da escola, desenhos, um troféu de natação, o primeiro videogame dele. E no fundo da caixa, enrolado num cobertor de bebê, estava apenas o receptor da babá eletrônica. Aquele mesmo de plástico amarelado e antena torta. Eu o peguei na mão. Estava frio, inerte. Então não era o mesmo aparelho. Devia ser um conjunto idêntico. Meus pais deviam ter comprado 2 ou guardado o original aqui. Era a única explicação. Meu pai se aproximou e olhou para o objeto na minha mão. Ele sorriu, um sorriso triste. Lembro disso. Sua mãe comprou quando o Vini nasceu. Ela tinha pavor de não ouvir ele chorar. Mas nunca funcionou direito. Eu o encarei. Como assim nunca funcionou? Dava defeito. A gente ligava e não saía som nenhum. Só um chiado bem baixo, quase nada. Às vezes nem ligava. Trocamos na loja, o outro veio com o mesmo problema. Acabamos deixando de lado. Seu irmão tinha o sono de uma pedra de qualquer forma, nunca precisou. Ele deu um tapinha no meu ombro e voltou a mexer em outra caixa. Eu continuei ali, parado, segurando aquele pedaço de plástico inútil. O sangue fugiu do meu rosto. Minha mente voltou para a casinha do caseiro, para o chiado constante, para a voz clara no meio da noite. O aparelho que eu usei lá, o conjunto completo, não era o desta caixa. Ele já estava lá. Pertencia à casinha. Pertencia ao seu antenor. Uma frieza subiu pela minha nuca, um arrepio que não tinha nada a ver com frio. Lembrei do seu antenor, o caseiro que foi embora há tantos anos. Lembrei dele vagamente. Um homem quieto, solitário. Lembro de ouvir meus pais comentando muito tempo atrás que ele tinha ido embora da noite para o dia. Tinha largado tudo. Deixou para trás ferramentas, roupas, tudo. Eles diziam que ele tinha ficado meio desequilibrado depois que a esposa o deixou e levou o filho pequeno deles embora.
A imagem do vulto na janela da casa principal voltou à minha mente. Pequeno, rápido. Até hoje, quando o silêncio da noite fica muito grande, eu tenho a impressão de ouvir um chiado baixo vindo de algum lugar. E eu fico esperando e rezando para não ouvir mais nada. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.